A família Fontana veio do município de Rondinha para Ronda Alta. Na verdade, o avô Fontana veio do município de São Pedro do Sul, na região da fronteira, e vieram para Rondinha. Ali residiram por muitos anos e em 1950 meu avô Fontana veio para Ronda Alta, mais precisamente na comunidade de Linha Cavazzini. E o avô materno, que é o avô Bavaresco, veio então junto com a minha família, com meu pai e minha mãe, em 1952, do município de Rondinha para Ronda Alta. Na época, meus pais eram agricultores, trabalhavam na roça. Meu avô comprou uma área de terra considerável aqui próximo da cidade, em torno de 25 alqueires, na época se falava em alqueires, e cedeu 5 alqueires para o meu pai e a minha mãe para pagar conforme podiam, conforme iam produzindo nessa terra, iriam pagando ao longo dos anos, em virtude da falta de condições na época, né? Mas vieram especificamente para trabalhar na agricultura. Eles moravam ali no interior do município de Rondinha, uma região de topografia bastante acidentada e precisavam uma área maior, um espaço maior para poder produzir, em função das famílias estarem aumentando, crescendo. Então vinham em busca realmente de terras mais favoráveis para trabalhar e com perspectivas melhores de melhores condições de trabalho. Exatamente. A maior parte da área de terra que o meu avô comprou e que uma parte passou a ser da minha família, do meu pai e da minha mãe, mais da metade era mato. E para que pudesse começar a produzir ali, precisava primeiro fazer a derrubada do mato, um trabalho totalmente braçal, porque na época não existia motosserra, não existia equipamento nenhum, não existiam máquinas. Então era feito tudo de forma braçal para desbravar essas áreas, para depois poder iniciar a cultura, primeiramente do milho, feijão, posteriormente então se passou a plantar trigo e mais tarde plantar soja também. Ali nos anos 60 se começou o plantio de soja, né? Totalmente braçal também. Meus pais ficaram então cerca de 7, 8 anos trabalhando, o casal trabalhando na agricultura, e em determinado momento meu pai, em parceria com um tio meu, resolveram montar uma ferraria aqui na cidade. E aí a mãe passou a continuar o trabalho da agricultura, sozinha, nós ainda pequenos, né? E o pai passou a trabalhar na ferraria, que foi exatamente onde se encontra a mecânica Guiche hoje, de Niche. Hoje foi onde meu pai construiu a primeira ferraria. Ainda não tinha energia elétrica, o trabalho era todo braçal, não existiam máquinas, né? E foi aí que meu pai começou e depois, aos 14, 15 anos, eu passei a trabalhar também na ferraria e a mãe continuava lá na atividade agrícola aqui no interior do município. O comércio, pelo que eu me lembro, lá nos primeiros anos, né, tinham poucos estabelecimentos. Tinha um estabelecimento comercial do Normando Balsarelli, da mãe dele, né, que eram uns secos e molhados, na época a gente chamava, onde você comprava praticamente tudo ali. Tinha um posto de combustíveis localizado ali em frente onde hoje está a rodoviária. Naquele espaço ali tinha um posto de combustível com uma única bomba, né? Tinha um hotel ali que era da família Gavioli, também próximo à rodoviária, e tinha mais alguns estabelecimentos. Se bem me lembro, tinha um moinho, não é? E tinha o Dans, que tinha um moinho, e tinha a ferraria do Lauro, lá próximo à rodoviária também. Alguns estabelecimentos apenas, alguns bares que antigamente a gente chamava de bodega, e não eram grandes empreendimentos, não, era muito pouca coisa. Era muito diferente. Na verdade, existia uma parceria muito grande, muito importante. Eu me lembro, lá nos primeiros anos, na época
época do plantio, na época da colheita, os vizinhos se ajudavam, trocavam dias de serviço, emprestavam equipamento, pegavam emprestado a junta de boi do vizinho para poder fazer o trabalho, depois emprestava a carroça para o outro e assim ia. Então se reuniam e era muito comum os homens irem cedo para a lavoura, 2, 3, 4, 5 vizinhos, pessoas que se ajudavam, e mais tarde as mulheres iam com o café da manhã lá na lavoura, né? Estendiam uma toalha no chão, levavam pão, salame, queijo, polenta sapecada e ali tomavam o café da manhã, todos reunidos numa sombra, cerca de meia hora por aí, retornavam ao trabalho até meio-dia. E assim eram construídas parcerias importantes, né? Porque, sem dúvida nenhuma, uma família socorria a outra nos momentos de dificuldade, nos momentos que tinha essa necessidade, se fazia muito isso. Então era muito diferente de hoje. Hoje, na verdade, a correria, as dificuldades, a pressa para tudo, não tem possibilidade de se fazer isso, mas na época era muito comum. Era produzir, primeiramente, aqueles itens básicos para a sobrevivência e depois aquilo que sobrasse poderia ser comercializado. Na maior parte das vezes era entregue nos comércios em troca de mercadorias que se buscava, como tecido, açúcar, sal, essas coisas. Então se fazia essa troca, na verdade. Muito poucas vezes se pegava dinheiro nesses negócios. Na verdade, a convivência social aqui era importante, entretanto, havia muito poucas entidades. Havia apenas o Clube Brasil e havia a igreja, onde realizava todo ano as festas, que era muito marcante as festas da igreja, porque ia todo mundo muito cedo, ia para a missa no primeiro momento, depois se reuniam ali por volta do meio-dia, na sombra das árvores, onde era preparado o churrasco. Era um evento muito importante que acontecia. Festas totalmente diferentes do que a gente vê hoje. E depois, pela parte da tarde, sempre tinha muita diversão. Eles construíam várias modalidades de jogos daquela época, né? Nada do que existe hoje. Existiam muitas formas de comemoração onde o pessoal passava o dia ali conversando, trocando ideias, se divertindo com a presença das pessoas do município inteiro. Então eram fundamentais naquela ocasião e se esperava com muita expectativa todo ano esse acontecimento. Exatamente, não precisava de grandes coisas para a gente viver bem, viver feliz. Na verdade, existiam enormes dificuldades, a falta de condições financeiras, as questões da saúde que eram muito precárias, não tinha nenhum programa de governo que pudesse auxiliar, tudo tinha que ser bancado por conta. Eu me lembro muito bem que a minha mãe teve muitos problemas de saúde muito cedo e praticamente o que a mãe e o pai produziam e conseguiam angariar de recursos eram utilizados para pagamento de medicamentos, de hospital, enfim, né, uma dificuldade imensa. Mas mesmo assim a gente era feliz, não tinha essa preocupação e essa correria que é hoje em dia, né? Era uma vida muito sossegada, muito tranquila, pacata é verdade, mas muito tranquila. Olha, lá nos primeiros anos eu era muito criança, então deve ter acontecido fatos importantes, relevantes da época, mas obviamente eu não me recordaria. Mas me lembro bem que a mãe comentou, depois, durante muitos anos, né, que certa ocasião, logo que nós viemos para Ronda Alta, eu tinha 1 ano e pouco, e meu irmão tinha 2 ou 3 meses, um determinado dia, a mãe deixou o meu irmão com a minha avó, nós morávamos ainda juntos, e me levou para a roça, que ela ia ajudar o pai na roça, porque como o trabalho era todo braçal, todo manual, e não tinha peão, não tinha quem pudesse fazer o serviço, a mãe ia sempre auxiliar o pai. E daí me levou para a roça, eu com 1 ano e pouco,
e me colocou numa sombra lá de uma árvore, enquanto ela ajudava o pai nas tarefas da roça. E de repente eu comecei a gritar ou chorar, não me recordo direito o que ela me falou, mas eram as formigas que tinham invadido onde eu estava. E quando a mãe veio para me socorrer, ela se deu conta que havia uma cobra rondando o ambiente onde eu estava. E pode-se dizer até que eu seja um sobrevivente hoje, né? Por ela ter percebido a questão das formigas e me socorrer naquele momento. Nós, nos primeiros anos, a mãe e o pai sempre comentavam que nós éramos levados juntos na roça, tínhamos que ficar por ali, porque não tinha com quem ficar, né? E até que a gente tivesse crescido um pouco e pudesse ficar sozinhos em casa. Porque a mãe sempre trabalhou nessa atividade e não havia outra forma, não tinha com quem deixar, né? Então tinha que se utilizar desses meios, eram completamente diferentes. Hoje seria impossível fazer isso, né? Mas na época era normal, era muito normal isso. Foi um privilégio, Wellington, para a gente poder trazer alguma coisa daquilo que foi a trajetória da nossa família ao longo desses 67 anos de Ronda Alta, né? Porque eu nasci em 1951, nós viemos para cá em 1952, então tenho minha vida toda aqui em Ronda Alta, nessa cidade que a gente aprendeu, viu crescer, viu nascer, e que a gente orgulhosamente é rondaltense. Então é um privilégio realmente poder participar desse momento, né? E estamos aí continuando nossa vida aqui, pretendemos estar aqui por muitos anos ainda.